Aí a diferença que há entre um registro e um tombamento é: o tombamento se refere a bens de natureza material, né? São edifícios, esculturas, pinturas, e o registro se refere a bens de natureza imaterial. Então são manifestações populares, são festejos e coisas desse tipo. A diferença que se faz é porque num tombamento eu tenho uma política mais protecionista. Eu tenho a intenção de preservar naquele imóvel, por exemplo, as características que fizeram dele um documento histórico, né, ou algo marcante na história dessa localidade. E o patrimônio, aí eu vou falar do que me compete, né, que é a parte do material. É algo de caráter excepcional para a nossa sociedade, para o nosso contexto. Então, de caráter excepcional pela sua história, aí no caso de edifício, de caráter excepcional pelo método construtivo, pela qualidade arquitetônica. Então, é algo de caráter excepcional. Isso não é uma característica exata, né? É algo que vem de estudos. Então, quando é solicitado que determinado bem seja tombado, nós vamos pesquisar a história daquilo, vamos fazer análises e ver se aquele bem é de fato algo marcante na história de Fortaleza. O período arquitetônico que é mais considerado assim, importante para a história de Fortaleza, no caso? Olha, aí o que é que costuma mais ser? É uma pergunta capciosa, porque é o seguinte: na faculdade eu fui sempre ensinado como é ruim um determinado período que é chamado de ecletismo, o ecletismo arquitetônico, porque ele era uma mistura de estilos, né? Ele é considerado um pastiche. Mas, no entanto, o que eu tenho de histórico aqui em Fortaleza, a grande maioria, e vocês vão ver aqui na exposição que a gente montou, é do período eclético. Então, é um pouco difícil de responder, mas basicamente aqui em Fortaleza a gente tem bastante coisa do período eclético, né, de arquitetura eclética, e a gente tem bastante coisa ali da década de 1920, um pouco antes, um pouco depois. Existem determinados edifícios, por exemplo, a casa onde morou a Raquel de Queiroz. Arquitetonicamente ela é uma casinha simples, é uma casinha assim, uma tipologia mais de sítio, isolada dentro do lote, mas ela não tem arquitetonicamente nenhuma beleza excepcional. Mas ela foi tombada por ser a casa onde morou a Raquel de Queiroz. Então entra também na questão do patrimônio o valor simbólico do espaço, né? Entra muito o valor simbólico do espaço. E aí é nisso que entram os nossos estudos. A cultura como um todo, ela gera esse fator memória, que é o que dá a coesão de uma sociedade. Se eu não tenho a memória, né, se eu não tenho aquilo que me é comum a você, que me é comum a você, que é comum aos meus pais, que é comum aos nossos pais, eu não tenho como me reconhecer enquanto sociedade. Então, eu não me reconheço como pertencente a um determinado grupo. E quando eu não me reconheço como pertencente a um grupo, entra toda essa questão do individualismo que o capitalismo traz, e a gente chega num tal nível de desorganização social que gera vários dos problemas que a gente tem hoje, né? São problemas estruturais que estão todos linkados pela questão cultura e memória. Então é muito importante quando o Estado, que é, né, quando o município, no meu caso, no nosso caso aqui, que é o que que é quem oficialmente organiza essa sociedade, quando ele se preocupa em preservar esses elos, né? São esses elos que nos unem sentimentalmente. Então é uma coisa que vai além de leis, né, que você é obrigado a cumprir.
São elos que estão ali, eles nos unem, quer nós queiramos ou não. Então é muito importante quando o Estado vem para intervir nessa preservação.